Fala, meu palestrante! Seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um Pod Palco, o podcast do palestrante brasileiro. E claro, o seu também, palestrante que está começando agora, o palestrante que está iniciando sua carreira. Esse podcast foi feito para vocês. E aqui do meu lado, ele que já esteve comigo na última gravação, que foi hoje. Que foi... 20 minutos atrás. Alisson Castro, muito bem-vindo, meu amigo, mais uma vez. Obrigado pelo convite, sempre. Sempre importante sempre a gente ter esse... não tem mais o bigode, mas esse bigodão com a gente. Eu venho pelo café sempre, que é gostoso. E claro, essa visão divertida e esses pontos de vista que eu não consigo ter porque eu sou um cara muito sério, né? Sempre. Sempre, muito sério. Sempre. Não faço brincadeiras. Comedido. Como é? Hoje nós vamos ter uma conversa um pouco mais séria aqui hoje. Sempre. Conversas difíceis. Mais ou menos. Não, nossas conversas são sempre muito esclarecedoras. Esclarecedoras. E sérias. Mas são sempre bem assertivas. Sempre. A gente tá sempre, em termos de acerto, sempre acertando. Sempre acertando. Mas hoje a gente tem uma pessoa que fala exatamente sobre isso. Ela vem tratar de conversas difíceis, com muita assertividade. Ela fala sobre comunicação assertiva. E vamos ver se a gente está indo para o caminho certo, né? Será que os nossos papos, se as nossas conversas, se a nossa comunicação está assertiva? Eu acho que nossas certezas vão acabar agora. Vão acabar agora. É um prazer receber você aqui com a gente. Patrícia Capeluto, seja muito bem-vinda. Obrigada, Bruno. A nossa conversa hoje não precisa ser difícil. Não precisa ser difícil. Não, e a gente pode mostrar como é que faz para não ser difícil, nenhuma. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite, vai ser um papo ótimo. Com certeza. Mas conversas difíceis são necessárias, né? São. Eu digo que tem dois tipos de conversas difíceis. Tem as necessárias, que são aquelas que a gente precisa ter. Não tê-las impacta no resultado nas empresas, no comprometimento, no engajamento, na saúde, na saúde emocional, na segurança psicológica. E às vezes a gente evita, né? E temos as conversas difíceis desnecessárias, que são aquelas que, no sentido de que elas não precisariam ser difíceis. Elas se tornam difíceis porque a gente cai em armadilhas da comunicação. Podia a gente ser mais cria conflito, entra conflito, sem nem perceber. Quando você vê, já tornou difícil. Então a gente entendendo qual é uma e qual é outra, a gente se encoraja e tem mais recursos para lidar com elas. Legal. Já vimos que o papo vai ser brabo. Não, eu fiquei super... Estou prestando muita atenção porque eu estava essa semana me questionando assim. Será que eu precisava estar passando por isso? Não, numa resposta por esse papo às vezes, agora. Que você termina dando de uma maneira que poderia ser diferente, sabe? Que às vezes falta empatia com o outro, às vezes falta empatia consigo para responder e a comunicação fica truncada, né? Fica preso, travado. E tem outra coisa, às vezes você vê que ou você ou a outra faltou pessoa... alguma coisa. A maior parte das causas de conflito é o modo de falar, não é divergência de opinião. Sim. Às vezes você não está conversando com alguém e você pensa assim, até que ele tem razão, mas eu não gostei da forma que ele falou comigo. É o modo de falar. E às vezes você não fala para não criar o conflito. E depois você fica horas pensando, porque eu teria dito aquilo, eu poderia ter dito aquilo outro, né? E aí você também não tem paz. Não gerou o conflito, mas não resolveu o problema. Mas, para a gente entender um pouquinho melhor essa parte, vamos voltar um passo atrás. Vamos. Porque quando a gente fala de conversas difíceis, a primeira coisa que vem na minha cabeça é falar sobre física quântica. Conversa difícil. Não é uma conversa difícil? Pra mim... Por um lado... Eu não faço ideia do que seja. Apesar de eu gostar e estudar sobre física quântica, é uma conversa muito difícil, mas não tem nada a ver com isso, né? Não tem nada a ver com isso. Você pensa uma coisa, você diz que a física quântica é uma conversa difícil por quê? Por não entender tanto do assunto? Por ser um assunto muito difícil, um assunto complexo, com várias vertentes, é uma coisa que tem que se aprofundar para poder entender. Então a gente pode dizer que é um assunto, um tema difícil. Uhum. Talvez a conversa não seja porque ela nem vai acontecer. Vai ser fácil. Escutar. Não sei nada, tudo certo. Eu vou escutar. Né? É uma conversa fácil. Mas o que a gente fala daqui da conversa difícil, a gente poderia dizer que é
toda conversa que você ache delicada de ter. Ou um tema sensível, né? Aquilo que, às vezes, a conversa difícil que você vai ter é uma decisão profissional dentro de uma empresa. Às vezes, a conversa difícil é quem vai lavar a louça em casa. É se você vai pagar, vai dividir a conta por igual se você não bebeu o vinho. Você fica assim, falo ou não falo? Vai pegar mal, vão achar que eu sou muquirana. Entende? Então, para cada pessoa, Agora... ela pode ser difícil ou não. Às vezes a conversa, não é nem a conversa que é difícil, mas a outra pessoa tá num momento, numa posição que não tá recebendo bem. Eu tenho um exemplo fresco. Ontem, minha namorada compartilhou comigo uma questão no trabalho que uma pessoa já chegou assim que estava sensível no dia, estava com umas questões. E assim, tudo que estava relacionado ao trabalho dela estava difícil de falar, de chegar, porque a receptividade não estava boa. Então, assim, não tinha nenhum assunto que fosse gerar uma conversa fácil, porque estava num momento complicado. A pessoa estar um pouco mais sensível pode causar essa... Sim. Momentos de conversas difíceis também. Sim, às vezes. Cada pessoa tem uma história, né? A gente tem histórias diferentes, acorda de maneiras diferentes, raciocina diferente. E às vezes o que eu vou basear minha conversa foi o modo que eu acordei hoje, foi um problema que eu tô tendo. Eu já não vou estar numa receptividade tão boa, né? Então você só vai jogar a gota d'água pra... né? Como é que a gente... lida, vamos entender assim, né? Começar algumas coisas. Se a outra pessoa tá num dia mais difícil, tá num dia pior, talvez qualquer diálogo que você vai ter com ela vai ser difícil. Vai ser mais difícil. Aí talvez seja a hora da gente escutar um pouco mais, antes de falar, escutar um pouco mais. A gente escuta pouco, a gente pergunta pouco e a gente fala muito, né? A gente inverte a ordem da natureza. 2 ouvidos e uma boca e a gente fala mais do que ouve. É isso. E o modo que a gente aprendeu a abordar as coisas, a trazer os temas, é um modo que dá ruído. Por exemplo, se a gente está tendo uma conversa divergindo de alguma coisa, a tendência é eu entrar nessa conversa querendo provar para você que eu estou certa. Sim. Só que você está fazendo a mesma coisa aí. Ambos querendo provar que estão certos. Vai dar ruído. E sabe por que a gente quer estar certo? Porque a gente aprendeu que se eu não estiver certo eu vou estar errado. E ninguém quer estar errado. Ruído. Você vai me dizer alguma coisa e eu vou deduzir a intenção que está por trás do que você está dizendo ou você está fazendo. E é claro que eu vou deduzir que é uma intenção muito ruim. Ruído. E às vezes, para eu falar de um incômodo meu, tô chateada, tô aborrecida, tô irritada, em vez de eu dizer, tô irritada, tô aborrecida, eu vou dizer assim, porque você é isso, porque você é aquilo, porque você deveria, você não se importa. Eu estou julgando, acusando e rotulando você. Vai dar ruído. E a gente faz isso no dia a dia, assim. É o que a gente faz. Essas são, que eu chamo de armadilhas da comunicação. Só que quando você começa a enxergar as armadilhas, é mais fácil você não cair nelas. Ou se cair, você sai. Percebe que a gente está errando sem nem perceber? A gente está errando sem nem saber o que a gente está errando, o porquê que a gente está errando. Agora já veio na cabeça do Alisson uma discussão com a namorada. Falando... não foi nem com a minha namorada. Foi um exemplo que ela trouxe, né? Mas eu vejo que às vezes a gente termina buscando o conflito, que quando a gente, por exemplo, faz alguma pergunta para alguém, pergunta mais preocupada do mundo, e às vezes a gente faz a pergunta com a suposição de que a pessoa está assim ou assado. Quer dizer, você está mal ou você está bem? Ao invés de você perguntar assim, como você está? Simplesmente uma pergunta neutra, né? Que quando você faz, você julga o outro, assim, você está com alguma questão, você está com algum problema, né? A pessoa diz, não, eu não estou com problema. Por que você está achando que eu estou com algum problema? E aí isso já vai virando... Não, porque você tá brava, não, porque você tá irritada, porque você tá com cara fechada. A gente já cria tudo isso, né? A gente já deduz. Mas isso no ambiente corporativo reverbera diferente, né? Do que no âmbito pessoal. Quando eu dou palestra e treinamento, acontecem algumas coisas curiosas. Primeira coisa é que quando termina,
que as pessoas vão falar comigo, ou agradecer, ou compartilhar alguma coisa, você acha que elas vão falar de trabalho? Geralmente ela fala assim, nossa, isso vai me ajudar tanto em casa. Nossa, isso vai me ajudar tanto com meu marido. Por quê? A estrutura das conversas difíceis, ela é exatamente a mesma. Tá? E a de nós, seres humanos, também. A gente acha que a conversa difícil que tem em casa é uma, a conversa difícil que tem no trabalho é outra, elas são a mesma conversa. Porque os erros que a gente comete são os mesmos. Então, assim, quando você aprende a lidar com uma, de brinde, você aprende a lidar com outra. Tá? No universo corporativo, a gente tem as dificuldades da liderança, tem as dificuldades dos colaboradores. A gente aprendeu que trabalho não é lugar de falar de sentimento. E a gente é movido a sentimento, por mais que a gente não queira admitir isso. Sim. Somos seres racionais com um coração desse tamanho. Nossas almas e corações são frágeis. Isso quem fala é a Universidade de Harvard. Então, e temos metas a alcançar. Por isso que hoje se fala tanto em segurança psicológica, em saúde mental, porque a gente vai ficando doente de ouvir coisas de uma forma atravessada e de não falar o que é importante pra gente. Então é um tema, assim, muito procurado, né? Conversa difícil, você viu que a gente começou a falar aqui, você já falou assim, nossa, ontem tava com a minha namorada. Quem não tem uma conversa difícil? Automaticamente já remete a alguma coisa, a gente já lembra, já começa a pensar, poxa, eu tenho conversa difícil para ter com meu filho agora, ele tem 8 anos, daqui a pouco ele tem que começar sobre assuntos que são difíceis, e também não é uma questão de briga, não é uma questão de, mas sim de momento da vida dele. Ele vai crescer, eu vou precisar falar sobre sexo, sobre relacionamentos e tudo mais, são conversas difíceis também, né? E tem uma coisa, Bruno, vamos dizer assim, esses são temas mais sensíveis, você vai pensar como é que vai abordar. Mas às vezes a conversa difícil que você vai ter com ele tá com 8 anos. 8. Pensa uma coisa. Com 18 anos, ele começa a fumar. A gente fica doido, né? Sim. Não sei nem se vocês fumam, mas assim, a gente sabe que faz mal. Tá? E aí a conversa fica difícil porque você não quer que ele fume, ele vai querer fumar. Aí você vai pensar, mas será que ele não sabe que faz mal? Ele sabe que faz mal. Só que, por que vocês estão discutindo? Você está preocupado com a saúde, exatamente. Ele está preocupado com a liberdade, com a autonomia, tomar as próprias decisões. Então, às vezes o tema nem é tão cabeludo, mas o modo como a gente vê. Uma conversa difícil por conta do modo que a gente está fazendo. Vai arrumar o quarto. Você vê que não é nada. Só que no dia a dia isso se repetindo, vai exaurindo. E isso é um cuidado na relação de vida. Eu tenho bastante filho, eu tenho 3 filhos. Né? Tenho bastante filho, é ótimo, né? Muito filho. E isso é um cuidado muito grande, assim, de você pedir pro seu filho tomar banho direito, se limpar, sabe? Adolescente é meio sujo mesmo. Assim, que é comum, né? Eles são cheios de hormônio, eles fedem também. Então, você tem que tomar um cuidado na maneira com que você comunica isso, cobrando que ele se cuide, mas num lugar de autocuidado. O cuidado de não ter, de não deixar essa conversa depreciativa, sabe? De não carimbar de que ele é daquele jeito, né? De cobrar que ele se cuide, dando a ele a responsabilidade do que é saudável, do que é legal pro convívio dele com as pessoas e tal, né? E é muito difícil e você precisa estar muito ligado para fazer essa abordagem da maneira mais saudável e tranquila possível, né? De que não é uma cobrança chata, é só uma questão de preocupação de que ele tem a autonomia de ser uma pessoa que chegue cheiroso nos lugares. Você sabe, eu sou facilitadora de comunicação não violenta, que dá muito instrumento para você se comunicar melhor e lidar com as conversas difíceis. O Marshall Rosenberg, que foi o precursor da CNV, dizia que a conversa... CNV para adolescentes é a mais difícil de todas. É muito. Exige doutorado, PhD, porque a cabecinha deles funciona diferente, né? Então, às vezes, você tá dando ali o melhor e ainda assim ele não quer entender, não quer compreender e tem o tempo dele. Mas só a gente evitar o julgamento, a crítica, a acusação...
Você já torna um pouco mais saudável essa conversa. Sim. Trazendo um pouco pro mundo do palestrante agora. Tá. O palestrante está no palco, tá com o microfone, tá com a voz e tá falando um monte de coisa. E ele corre um risco bem grande de falar alguma coisa e isso soar na cabeça dos outros, como a gente falou. A pessoa entende o que ela quer e soar como um assunto delicado, alguma coisa, e aquilo gerar uma crítica. Tá. Isso é uma conversa difícil, olhando por esse Pode lado. gerar uma conversa difícil. Uma coisa que eu tomo muito cuidado na construção das palestras, quando eu posto em redes sociais, é para que a minha fala sempre provoque uma reflexão. Bote a pessoa para pensar. Eu não trago nada, eu posso trazer como minha opinião, eu acho isso, e aí é minha opinião, é o meu risco, mas eu não trago nada como uma verdade absoluta. Entendi. Eu não sei vocês, mas quando alguém vem com isso, a grande verdade absoluta, eu já me coloco em resistência. Sim. Sabe? Tipo assim, eu detenho o conhecimento e é isso. Às vezes eu tenho vontade de questionar. Então eu tomo muito cuidado. Aí pensando... isso vem do meu conhecimento de comunicação, Uhum. mas eu entendo que a pessoa que está lá na plateia vai se dispor a me escutar melhor se eu trouxer como uma... Você já parou para pensar? Uma opinião. Isso acontece com vocês? Pode, e aí a pessoa pode discordar. Se eu entro com isso, eu me coloco em risco em cima do palco ou em rede social. Entendi. Pode ser que ainda assim haja problema. Eu tenho até uma história. Uma vez eu postei em redes sociais falando sobre conversas escritas. As conversas escritas são perigosíssimas. Por quê? Porque a interpretação está no olho de quem lê. Interpretação, E eu postei era um post bem-humorado e eu coloquei assim... se você tem DR por WhatsApp, clique aqui e ganhe uma bronca, alguma coisa assim. Era uma brincadeira, né? Quem é que nunca fez uma DR por WhatsApp? E um rapaz escreveu com um comentário que a minha abordagem era rasa, que eu tinha uma afirmação cega. Aí minha primeira reação foi assim, meu Deus, eu tenho um hater. O que eu vou fazer com isso? Eu nunca tinha acontecido. E aí eu falei assim, peraí, por que ele tá falando isso? De onde isso vem? E eu perguntei pra ele, você podia me explicar? Obrigado por ter comentado. Eu queria entender um pouco melhor. Abordagem cega, rasa. Aí ele me explicou que ele tinha um relacionamento à distância e que às vezes eles só conseguiam falar por WhatsApp. Ele viu o meu post como se eu estivesse desqualificando a conversa escrita. E aí eu falei pra ele, eu entendi. Desqualificando até o próprio relacionamento, né? Porque é Exato. distância, a gente não pode. Aí eu perguntei assim pra ele, você leu a legenda? Quer dizer, tá lá o post, mas você leu o que eu escrevi? Porque ali eu explico. Aí ele falou assim, meu Deus, você tem toda a razão, eu não tinha lido. Aí eu falei, tá vendo como a conversa escrita é perigosa? E a gente tá com Bom demais. uma questão muito séria, geral, que atualmente que é a gente tá vivendo numa sociedade de tanto individualismo nas coisas, né? Essa busca pelo sucesso, pela aparência, essas coisas todas, né? que são colocadas pra gente, que as pessoas estão extremamente autocentradas em que qualquer coisa ela acha que é sobre ela. Então, assim, você não conhece esse cara, nunca viu esse cara, talvez esse cara nem seja seu seguidor, tenha caído na postagem por conta de alguém repostou. que alguém Pode repostou e ele disse, ela tá falando de mim. Isso é muito louco, né? Mas aí como é que a gente lida com isso? Com curiosidade. Uma vez também, eu tava dando um treinamento, só tinha diretor na empresa, que tava ali, era uma turma de diretores de contabilidade. E aí eu tava falando sobre escuta, da importância da escuta. Ele levantou a mão, presencial, ele levantou a mão e falou assim, Patrícia, você me desculpa, mas pra nossa área isso não se aplica. Climão, aquele silêncio. E aí eu perguntei pra ele, porque eu fiquei curiosa, de onde veio isso? Falei, você pode me explicar isso um pouco melhor?
E aí ele explicou, ele falou, Patrícia, contabilidade é número, tem regra, tem as leis da contabilidade, na hora que você vai botar o balanço, que não sei o quê. Assim, ele falou, é preto no branco, não tem escuta. Aí eu falei, bom, então se é regra, é número, é lei, você não tem problema. Ele falou assim, claro que eu tenho problema. Eu falei, mas qual o problema? Porque as pessoas não cumprem a regra. Porque eu mando fazer e não fazem. Porque não sei o quê. E aí eu não entendo por que fazem isso. Aí eu falei, e o que você pode fazer pra entender? Aí ele, escutar, né? Mas você percebe como a minha curiosidade... Imagina se eu entro num debate pra dizer... Não se aplica a escuta por quê? Tipo, tá dizendo que eu tô errada? Curiosidade, gente. Já curiosidade coloca salva a vida. De onde que vem essa fala dele? Então, Se você fizesse o contrário, né? Colocando a regra, ele já... Não, claro que se aplica. Isso vai funcionar assim. Aí ele já ia fechar e já não... Você não quem ia tá conseguir... certo e quem tá errado? Não ia conseguir chegar no ponto que ele Sair falou ali. disso, Que ele mesmo respondeu. Tinha alguma coisa importante pra ele ali por trás. Eu precisava entender o que era. E ele que respondeu, né? Igual na terapia. Ele que né? respondeu, Igual na terapia, que a gente paga pra dar as respostas. Né? Não, isso aconteceu comigo. A minha psicóloga, eu tava falando, eu disse, ó, eu melhoro na parte da disciplina, tal, quando eu tô me exercitando, isso eu tenho um dia mais produtivo, eu consigo executar as coisas muito mais rapidamente e tal. Eu preciso voltar pra academia, tal, tudo. E aí quando acabou, falei da minha vida inteira, quando acabou a sessão, ela disse assim: então que tal você voltar a se exercitar periodicamente? Aí eu disse, não, mas quem falou isso fui eu. Agora você vem dar o diagnóstico aqui, calma aí. E eu tô pagando. Mas depois eu refleti que, imagina só, se eu tivesse falando tudo isso que eu falei pra ela, sozinho em casa. Pra mim mesmo. Aí eu tava doido. Então assim, a gente paga a terapia pra gente falar sozinho com alguém escutando. É verdade. Esse Só cara, pra- essa só pra não coisa ser de doido. fazer E o outro se ouvir, né? E quando ela falou pra você, talvez você tenha ancorado tudo que você tava ali Claro. falando. Ancorou, né? Aí Claro. você guarda. Você Então só eu guardei tinha- que eu vim trazer pra cá, Você né? só tinha uma opinião, tipo, nossa, eu sinto isso, tá, não sei o que. Mas quando ela falou, então se você voltar, aí você, putz, é verdade, é isso que eu tenho que fazer. E o que você tava falando de palestra, né? De palestrante e tudo. Como é que é isso no palco? Eu acredito em contar histórias. Sim. Então, quando eu falei da reflexão, de provocar reflexão, de trazer isso sempre de uma... Conversas difíceis, parece que vai ser aquela palestra do terror, né? Não. Divertida, leve, trazendo exemplos do dia a dia para a pessoa pensar assim, eu faço isso, meu Deus do céu, eu faço isso, né? E trazer a reflexão, ela incorpora. Quando ela pensa, eu faço isso, tá, então o que eu preciso fazer para não fazer mais? Ela continua prestando atenção. Preciso guiar, né? É uma trilha que eu vou guiando e a pessoa vem comigo. A gente sempre fala isso na Polo, né? Que a palestra é pegar a pessoa do ponto A e levar ela pro ponto isso. B. Só que a gente precisa pegar ela no ponto A. Eu não posso Eu não seguir posso sozinha. eu não posso estar no ponto B e falar assim, ó, você tem que ir lá no ponto A e vir aqui porque aqui é o lugar certo. Não, a pessoa não vai vir sozinha. Então tem que voltar lá no ponto A, segurar a pessoa na mão e falar, ó, esse aqui é o ponto A. Ponto A assim, assim, assado, não sei o quê. Pra você chegar no ponto B, você precisa fazer isso, isso, isso. Mas vem comigo. Vamos até o ponto B. E o ponto B é isso aqui. E, além de dizer, você precisa fazer isso comigo, é dar um porquê. Por que vale a pena me Perfeito. escutar? Por que vale a pena vir comigo para o ponto B? Perfeito. Eu acredito no porquê de cara. E quando eu vou estruturar alguma fala, seja uma palestra de 1 hora, seja um curso de 8 horas, por que essas pessoas vão me acompanhar esse tempo? Preciso ter um porquê que faça muito sentido pra mim. E eu sou chata, tá? Eu sou exigente. Então, assim, quando faz sentido pra mim, eu falo, eles vão vir comigo. E faça sentido pra eles também, né? Sim, faça sentido pra mim, porque eu sou assim, eu sou a pior, né? Eu vou ficar, não, isso não me faria seguir. Aí quando eu acho um porquê, eu falo, acho que isso aqui vai encaixar pra eles. Mas sim, Sim. é O porquê aquele é. público com aquelas questões, né? E a escolha desses exemplos, né, que como você trabalha com um tema muito rico, né, com muita possibilidade de histórias, essencialmente com personagens que geram entretenimento, né, tem uma ajuda de storytelling mesmo aí que
que faz a gente gostar de ouvir histórias, né? Como sempre foi, quando não tinha televisão, que a gente ficava ao redor da fogueira contando histórias um para os outros, né? E assim, às vezes são histórias em que você se reconhece e às vezes são histórias que o modo como você finaliza essa história ajuda a história do outro. Podia fazer isso. Olha o modo como ela abordou. Então, através do exemplo, você vai guiando. Que maravilha. Sou fascinada pelo tema. Muito bom. É muito bom. Muito bom. E essa coisa que você falou de um ponto até outro, essas histórias, esses exemplos, né, esses personagens ajudam a fazer essa condução, né? Sim, a conexão. Sim. O personagem, o momento, o palestrante. Por isso que a gente precisa dos palestrantes. Porque a ideia é sair do ponto A ao ponto B, mas eu preciso da pessoa certa para conectar com esse público. Então, se eu pego uma pessoa aleatória para falar de um negócio que é específico ali, talvez não funcione. Porque eu preciso da pessoa certa para conectar com aquele público, naquele momento, naquela dor, para sair do ponto A para ir para o ponto B. É isso, porque senão a gente vai... Se não fosse assim, seria assim, um apanhado de informações. Sim. Mas um apanhado de informações, você pode ter muita informação e aí não sabe passar. Conexão é a primeira coisa. Conexão. Se você conectou e a tua abordagem foi certeira, o resto do caminho é mais fácil. Isso é um grande desafio do palestrante, né? Criar essa conexão através de exemplos reais, né? Você só se conecta quando você se interessa. Quando a palestra vira um amontoado de informação, você não está se comunicando de maneira nenhuma, porque aí o celular fica mais interessante, sabe, começa a ficar um saco, a sala tá fria, você começa a se incomodar com várias coisas, né? Tudo incomoda. Não, porque qualquer coisa fica mais interessante do que ficar prestando atenção em você. Eu penso que mais do que o que você vai falar é por que vale a pena escutar e o como você vai abordar. Se você encontra essa fórmula... Isso entra muito uma vez eu falei, não lembro o que a gente estava fazendo, que a gente estava falando sobre algumas coisas assim, e aí eu peguei e pensei assim, falei, não, porque se perguntar, a pessoa falando, se você perguntar isso, perguntar aquilo, você consegue chegar a tal. Aí eu falei, nossa, então o jogo é da pergunta certa. A pergunta certa ganha o jogo. Se você fizer a pergunta certa, então é o seu porquê, talvez seja a pergunta certa, até mesmo na conversa, quando a pessoa está ali discutindo, fazendo, colocando, se eu fizer a pergunta certa, eu não preciso discutir, eu preciso perguntar. Então o jogo é da pergunta, a pergunta certa ganha o jogo. Você sabe que os grandes negociadores sabem que o poder não está na fala, ele está na escuta. Ele está na escuta, ele está nas perguntas e ele está no silêncio. Sabe quando você lida com pessoas que estão muito confortáveis com o silêncio? Porque o silêncio incomoda, né? Incomoda. Se a gente começa a ficar muito quieto, alguém fala para tapar o silêncio. Quando a pessoa lida bem com o silêncio, porque ela está refletindo sobre aquilo, o que ela vai falar, o que ela vai perguntar, ela não tem pressa em tapar esse silêncio, ela está dominando a conversa. É a pergunta certa. A pergunta certa ganha o jogo. Eu vou voltar a usar essa frase. Eu gosto dela. Pergunta certa ganha o jogo. Conduz negociação, conduz terapia, conduz tudo. A pergunta que a terapeuta fez pra você, pronto. É isso. Você não acha que tá na hora de voltar a fazer atividade? Pronto. Resolveu. Eu fiquei em silêncio agora pra ouvir. 1 minuto de silêncio. Não, mas essa questão então. Beleza, ótimo. A gente entendeu agora o que é a conversa difícil. Não é falar sobre física quântica. Ótimo. Eu preciso ter uma assertividade para poder lidar com essas conversas e tudo mais. Vai ajudar. Que daí entra na comunicação assertiva. Isso. Como que eu faço para poder ser mais assertivo naquilo que eu preciso responder ou até mesmo na minha palestra? Como que eu faço para ser mais assertivo na minha comunicação? O que a gente pode usar ali para ensinar o palestrante a ser mais assertivo? Tá. Se a gente vai falar de relação interpessoal, Sim. a gente não cair nas armadilhas já vai ajudar muito a ser assertivo. O que eu quero dizer? Tem uma frase que eu gosto de dizer que é o seguinte: fale sobre o que você sabe, não fale sobre o que você não sabe. O que você sabe? A sua história, os seus sentimentos, os seus valores, as suas percepções. Os seus aprendizados também. O que você não sabe? A história do outro, os sentimentos do outro, os valores do outro.
Você falar sobre o outro não é assertivo. Você pode falar de você, de como você vê a sua história. Do outro não é assertivo. Aí você já elimina um monte de abordagens equivocadas, tá? Quando a gente está falando de uma palestra, a assertividade vem junto com uma construção clara, né? Um discurso estruturado de forma clara e que a gente sabe que tem várias formas de fazer. Por exemplo, o que a gente acabou de falar aqui. Uma forma de cara eu dar um porquê a pessoa seguir comigo naquele tempo que ela tá comigo. Eu preciso dar um porquê. Por que vai ser benéfico para ela? Qual a consequência dela não estar mais inteirada naquele assunto? A vida dela vai ficar mais fácil. Eu dou, não usando essas frases básicas, mas né, eu entendo qual é aquele público e dou aquilo ali. E aí, eu vou desenvolver uma história, eu vou desenvolver aquele tema, né? O que é aquele tema? Como a pessoa pode usar aquilo, sempre com exemplos ilustrando. Uma parte, deixa eu voltar atrás. Antes disso tudo, a gente falou que conexão é a coisa mais importante, né? Sim. Primeiro eu preciso me conectar. Eu dizer de onde eu vim, o que eu tô fazendo ali. Por que eu tô ali, né? Até porque a minha história, você tendo uma história, isso gera autoridade. Sim. A pessoa fala assim, opa, quero escutar. Se eu falar assim, oi, eu sou a Patrícia, estou aqui para falar sobre conversas difíceis, que são... A pessoa fala, mas quem é essa pessoa? O que ela tá fazendo aqui? Mas quando eu falo, né, 20 anos trabalhando com negociação, mediadora judicial de conflitos, professora de MBA, facilitadora de comunicação não violenta, a pessoa fala assim, então vou escutar. Então, existem algumas etapas, né? Aí eu dou o porquê. Então, isso tudo te ajuda a um discurso. Outra coisa, eu não gosto de falar sozinha, mesmo que eu esteja num palco. Uhum. Eu tô sempre... Puxando... Isso tá fazendo sentido? Situação tal. Quem já passou por isso, levanta a mão. Quando eu falo de certo ou errado, eu pergunto, vocês preferem ser felizes ou ter razão? Quem prefere ser feliz? Levanta a mão. Quem prefere ter razão? Aí ele levanta aquelas mãozinhas assim. A pessoa fica com vergonha. Então, tô sempre mantendo contato. A assertividade, às vezes a gente acha que ser assertivo é estar certo. Certo, A assertividade não é sobre estar certo. Mas é você ter um discurso claro, estruturado, que fale apenas do que você sabe e respeitoso com o outro. Porque diferente de assertivo, eu tenho agressivo. Eu tenho o passivo-agressivo. Passivo-agressivo, eu gosto de dar um exemplo, porque às vezes a pessoa já viveu uma situação com a coisa passiva-agressiva, mas ela, às vezes você fala o termo, ela não sabe o que é. É quando a pessoa que fala assim... Nossa, Bruno, você tá irritado hoje, né? Probleminha no trabalho, tá meio destemperado, né? Olha como eu falei com um sorrisinho, bonita. Mas você percebe que a intenção não é boa. Cutucar. Veneno. Veneno afiado. Intenção, né? Sim, Tá na intenção. Tá na intenção. Então, definiria, assim, assertividade. Acho que você tocou num ponto aí muito interessante, que eu até, num show de comédia, eu usava a expressão que é como as pessoas têm a mania de conversar sozinhas. Não é? Você parece que está conversando com você, mas ela está o tempo inteiro sem lhe ouvir, sem interagir com você direito e só sobrepondo informações sobre o que ela acha que é você, sobre o que ela quer colocar para fora, assim, mas nunca tá em contato direto com você. Isso é real? O que você sente quando alguém faz assim com você? Qual a sensação que você... O que você tem vontade de fazer? Que eu tenho vontade de... Quando a pessoa fala, e você não consegue, não te escuta e fala, o que você sente? Eu, atualmente, quer dizer, faz um tempo já que eu deixo falar. Porque eu fico prestando atenção, porque eu começo a ficar... Eu sou ator, tá. Aí pra mim, e roteirista. Então eu começo a ficar fascinado com a atuação da pessoa. Um personagem. Não é nem, com o personagem, assim, de como a pessoa vive descolado, assim, de verdade, descolado da realidade. Porque
esse compromisso de você prestar atenção ao seu redor tem que ser o tempo inteiro, né? Para que você depois transforme isso para você se melhorar. Não adianta você tentar querer transformar você. Não, eu vou mudar o mundo. Não, você tem que prestar atenção no mundo para você se melhorar. Olha, você é um ser evoluído que continua ali escutando. Porque se eu tô conversando com alguém, quando eu estou conversando com alguém que fala, eu imediatamente perco a vontade de falar, de escutar e eu quero ir embora. Dá uma vontade de falar, tipo assim, tá bom. Quando é um diálogo que é importante pra mim, a conversa tá difícil, eu de alguma forma interrompo e falo assim, eu gostaria de falar. Aí eu faço, mas se assim é um papo que você encontra com alguém e a pessoa não para de falar, eu quero ir embora. Mas tem conversas desse tipo que eu talvez acho que, por mais que você fala, não, agora eu preciso falar, a pessoa vai ouvir, né? Mas ela não vai te escutar. Na verdade, é o contrário, né? Ela vai te escutar, mas não vai ouvir. Pode acontecer. É muito Pode provável, acontecer, né, que aconteça, né? Pode acontecer. Porque a pessoa tá nesse momento ali, ela tá querendo só, acho que talvez desabafar, talvez seja isso. Sim, e talvez a gente possa esperar ela desabafar. O que às vezes a gente tá falando, o que a gente pode também estar falando aqui são aquela pessoa que realmente não tem vírgula e não tem ponto final. Sim. Se a pessoa tá querendo desabafar e você puder escutar, é a melhor coisa. Porque quando ela parar, ela vai ter mais disponibilidade de escutar você. Tipo, a pessoa tá brigando, discutindo, falando, mas ela tá só falando. E não tá escutando seu ponto de vista. Então deixa falar até o final. Falar, se você puder. Fala, é que às vezes não dá, né? Dá vontade Às vezes Mas- Maurício vem e diz, ó, deu Acabou. tempo de sair. Não, mas se você puder, deixa o outro falar primeiro. Escuta. Eu vejo isso muito com pessoas quando eu venho... Eu sou muito ouvidos dentro da Apollo, né? As pessoas às vezes querem desabafar, querem conversar e tudo mais. E eu já percebi que tem pessoas que não querem opinião e só querem ser ouvidos. Eu falo, tá bom. Aí eu, claro que percebendo isso, eu tento falar uma coisa. Eu percebo que a pessoa não quis ouvir, eu falo, então tá bom, então ela não quer ouvir, então ela só quer falar. Então eu começo a fazer a questão das perguntas pra tirar o que realmente ela quer falar. Então vai falando, mas e aí? Mas não sei o quê. Aí eu começo só a questionar pra poder trazer o... Você quer desabafar? Desabafa. E aí tem outros momentos que a pessoa quer, não, agora eu quero uma opinião. E aí eu já percebi isso, que existe esse momento. E hoje dentro da Apollo eu faço muitas vezes isso até com amigos meus. Você tem essa sensibilidade, né? Não, acho que ela só tá querendo Só tá falar. querendo falar. Então tá bom, desabafa. Quando a gente não sabe, e a pessoa fala, será que ela quer falar só o que ela... A gente pode perguntar. Sim. Você gostaria só de ser escutado ou você quer que eu traga algo pra você? Você quer uma... Com amigos meus eu faço isso. Aí a pessoa diz, né? Com amigos meus eu faço isso. Eu falo assim, você quer só desabafar ou você quer minha opinião? Mas aí a minha opinião, você sabe como que é. Eu sou sincero, eu falo. Então assim, mas você tá preparado pra ouvir minha opinião? Se tiver, eu posso falar. Aí já ouvi falar assim, não precisa falar. A pessoa já entendeu. Automaticamente ela já entende, né? Sim. Porque é também a comunicação. Sim. As pessoas sabem como que eu sou. Então se eu vou dar uma opinião, a pessoa não quiser ouvir, melhor não ouvir mesmo, porque eu sou direto. Assim, Eu sempre acho muito estranho quando as pessoas não querem ouvir a bronca. Sim. Isso é muito esquisito, assim, como se você não tivesse esse compromisso. O primeiro compromisso é com a sua melhoria, não é com a melhoria do outro, assim, né? Então, se tem alguém falando alguma coisa, você escuta, que isso talvez faça algum sentido. Pode não fazer sentido nenhum, mas no meio do caminho, mesmo que a coisa não seja real, talvez em algum momento você deixou aquilo parecer que fosse. Então, tem também um aprendizado para você ali. Até mesmo nos feedbacks, né? É, Os claro. feedbacks, a gente trouxe isso na gravação anterior, no podcast anterior, que tem palestrante que não gosta de ouvir feedback de palestra. Falar, mas o feedback ele é algo para construir algo. Então, se a gente está falando, se alguém está dando uma opinião, alguma coisa, é para construir algo. Então, pode ser interessante aquilo, mas realmente tem gente que não quer nem ouvir um feedback nenhum, nem nada. Eu ouvi um feedback uma vez, eu fiz um evento e depois da Apollo mesmo, a Apollo mandou um feedback para mim que o contratante disse, achei que ele chegou meio despreparado porque ele pediu
para fazer as fichas antes de entrar no palco e tal, não chegou com isso pronto. E para mim isso era algo fundamental, assim, porque eu sempre faço todo o planejamento antes do que eu vou apresentar no evento como mestre de cerimônias, mas eu entendo o evento como algo tão dinâmico que eu deixo para fazer esse acompanhamento minutos antes de subir no palco para fazer todas as adaptações necessárias. E foi... Vai ser algo mais personalizado também, né? Claro, exatamente. Tanto que eu mudo também durante o evento, né? Por isso que eu nunca uso fichas prontas. Mas eu sempre faço isso manualmente, né? Mas você vê histórias diferentes. Que coisa. Ele ficou preocupadíssimo, talvez, né? Meu Deus, ele não se preparou. Não tinha uma ficha. Você teve a oportunidade de falar sobre isso depois que veio esse Eu feedback? expliquei depois para a Polo, e a Polo deve ter passado para o cliente, provavelmente, né? Mas eu achei interessante isso, né? Ouvir. E para mim virou um ponto de alerta, assim, depois disso. Então eu sempre faço as adaptações, continuo fazendo a mesma coisa, mas tô tendo cuidado de fazer no hotel. Antes de Ou então, de fazer isso na frente até explicar como você funciona. Olha, você Isso, não ter fica essa preocupado. preocupação. Porque eu costumo fazer isso antes, porque eu quero sentir a energia do evento, eu penso, não sei o quê. A pessoa já vai entender. E eu acho que Explicar nesse ali caso eu até tinha feito isso. Mas eu acho que a pessoa que estava no evento não foi a mesma pessoa que acompanhou o briefing inteiro e tal, porque eu tenho essa preocupação de fazer essa coisa mais orgânica, assim, que um roteiro que se mexe, né? Ele tem uma parte que é pré-estabelecida. Aí você vê, né? Você falando de como você funciona. Tudo pronto antes. Eu chego 1 hora antes para sentir o local, para olhar onde fica a plateia, onde tá a luz, mesmo que seja um treinamento, é a forma como eu funciono. Não tem forma certa ou errada. Sim, né? sim. Aí, às vezes, a pessoa... Claro que é raro, as pessoas gostam que a pessoa chegue antes com tudo antes, preparado, eu testo slide. Mas já teve situação de online. Eu pedi, a gente pode entrar meia hora antes para testar slide, ver se o vídeo tá com som. Porque a tecnologia para criar pegadinha... Nossa, E aí a pessoa abre a sala 10 minutos antes, eu fico doida. Não dá pra improvisar técnica, né? Técnica eu lido não com se o que improvisa, tem, técnica mas não se improvisa. eu peço pra abrir, deixar tudo pronto antes. Eu faço isso também. Eu fiz isso no evento, eles pediram pra fazer o roteiro do evento. E pra mim o roteiro é exatamente assim como o Alisson falou. Eu faço uma base do roteiro, onde a gente coloca as informações que precisam. Isso aqui é essencial. Eu preciso agradecer um patrocinador. Eu vou colocar ali que eu preciso agradecer o patrocinador. Eu não vou colocar a minha fala que eu vou falar do patrocinador, porque aquilo ali é igual a gravação do podcast. Eu tenho uma base de um roteiro, onde eu tenho algumas coisas que eu preciso falar dos assuntos, mas eu não tenho as perguntas feitas, eu não tenho a minha fala feita. Aí o cliente me pediu pra fazer o roteiro. Eu fiz o roteiro e mandei, com as bases. Daí ele falou, mas e o roteiro? Eu falei, isso aqui é o roteiro. Ele falou, não, você precisa colocar suas falas, o que você vai falar? Eu falei, não, mas não. Mesmo se eu colocar, eu não vou falar essa fala lá na hora, porque vai ser outro momento, vai ser outra energia, eu não sei como que eu vou estar lá. Então eu não posso colocar, até mesmo a apresentação dos palestrantes. Qual é o currículo do cara? Eu coloco lá, o currículo tal, fez isso, mas na hora eu vou perguntar pra ele. Como que você gosta de ser apresentado? O que você acha interessante? O seu currículo tá aqui. Isso aqui é a base do que eu vou falar, mas o que você gosta? É diferente. É totalmente diferente. Daí a gente vai lá e adapta na hora. Tem roteiro muito interessante. Quando quando tem esses roteiros meio prontos assim, aí tem um currículo gigante. Eu sempre, galera, ninguém na plateia vai contratar o cara. Imagina. 5 minutos falando só do seu currículo. O palestrante não vai ser CLT de ninguém aqui. Então não põe o LinkedIn dele ali. LinkedIn / Alisson Caffey, pronto. Eu não sei se... É assim, eu já medi... Não a quantidade de coisas que eu falo, mas assim, 1 minuto e meio, até 1 minuto e meio, eu consigo trazer as coisas mais importantes da minha história e ancorar ali uma autoridade. 1 minuto e meio no máximo. Esse tempo, o que vocês acham? É isso que vocês usam também? Sim. Uma apresentação ali de parte de mestre de cerimônias tem que durar no máximo 5 minutos. Só se tiver interação, que daí é o caso que você faz, o Bruno Romano faz... E daí são interações. Não, mas aí que daí é diferente. Mas de apresentação. Eu tô falando de apresentação, de não, currículo. não, isso pra mesmo. apresentar o palestrante. Para apresentar o palestrante, eu geralmente uso pouquíssimos segundos.
Aí quando a pessoa chega, se ela quer acrescentar alguma coisa... Pouquíssimos segundos, minutinho, porque o cara um vai ter minuto. uma hora lá. O cara vai ter uma hora na plateia pra colocar ali. Se eu vou criar um ruído muito grande. E é um momento que é desinteressante. Sim. Saber o que o cara fez. Se eu não rechear isso de um conteúdo realmente que conte alguma história... Que né? gere uma Que não conexão, sejam porque é isso que a gente tópicos- faz, né? Se não sejam tópicos, né? Eu prefiro criar alguma coisa ali pra apresentar bem e receba no palco meu amigo fulano. Acabou. Sabe? É, E aí vai. rapidinho, 1 minuto, tá ótimo. É. Esse é um tempo ótimo. Eu tive uma apresentação só, que eu fiz uma apresentação muito longa, mas que eu realmente contei uma outra história, uma história mesmo, assim, com vários exemplos. Botei reportagem na tela tal, e tive uma apresentação 5 minutos e depois... por se falar nisso, eu trouxe um amigo aqui que tem a ver com esse assunto todo, receba no palco fulano. Acabou. Mas contou uma Então, história, eu contei- teve um Nossa, eu contexto, contei teve... 3 histórias para apresentar o cara. Mas era uma necessidade muito específica do evento. Tá. Né? Que eu disse, eu preciso de um tempo aqui para poder armar o cerco para ele entrar. E aí eu fui falar de outras coisas. Eu não estava falando dele. Eu estava falando sobre inovação, de coisas, exemplos de inovação que não estavam ligados diretamente à tecnologia. Estavam ligados a solucionar problemas de maneira rápida, barata, com o que se tinha e tal. E aí, mais para falar melhor sobre isso tudo, eu quero chamar fulano. Pô, chamei Entendi. o cara, resolveu. Então, sabe, mais do que focar nos tópicos do currículo, é assim, qual é a intenção geral dessa entrada, né? Isso comunica muito melhor e engaja mais as pessoas Sim, também. sim. Né? Bem melhor. E você chama a pessoa com a plateia com sangue quente, né? Na hora que tá todo mundo, nossa, que coisa interessante. Então, no auge, você põe a pessoa no palco. Se você cria um auge e depois você faz assim, não, e agora eu vou chamar alguém que estudou em Harvard, estudou não sei o que, fez uma faz o especialização, currículo não do sei o cara. que, aí a plateia esfriou. Quando a plateia tá lá embaixo, aí você faz, agora recebam fulano pra essa plateia aqui que tá uma bosta. Não resolveu, né? Resolveu nada, só Resolveu atrapalhou nada, ali. tem que levantar Vai dificultar primeiro. aí o trabalho do cara. Nesses casos dos palestrantes terem essa interação com o público, terem esse momento ali com eles, assim como você teve com o seu primeiro hater, na hora do palco, mas na hora do palco, surgiu um hater ali, no meio do palco. Na palestra, o cara levantou, não, eu não concordo, não quero saber. Qual que é a melhor forma que o palestrante pode fazer para poder lidar com isso? Porque pode acontecer. Isso, inclusive, é uma dor que muitos palestrantes têm de abrir para perguntas. Tá. Porque pode acontecer. Como que seria a melhor forma dele lidar com uma pergunta difícil e com uma pessoa que pode se tornar um hater ou alguma coisa desse tipo, assim, na hora da palestra? Bom, eu não vou trazer fórmula aqui, porque se Sim. eu tivesse fórmula, eu vendia em potinho, tava Maravilhoso, milionária. Mas assim, algumas possibilidades. Veio uma pergunta difícil, a pessoa ali discorda de você. Eu sempre penso o seguinte: tem algo por trás disso. Tem algo que é importante para ela não tá sabendo falar. Ela tá, talvez, tendo uma fala um pouco mais agressiva, meio torta, né? Então, eu procuro entender. Mas não é o caso também de... não, tira o microfone da pessoa. Não, coisa. eu Mas nunca não pode passei tirar por uma situação extrema. Sim. Né? Por exemplo, se alguém entrar na minha rede social para me xingar, eu não vou perguntar o que está acontecendo, eu vou bloquear. Sim. Sim, claro. Né? Daí, Assim, aí seria o caso de ofensa. é uma ofensa, a gente... algo agressivo. Então, assim, eu acho que não é um Ofensa, espaço agressividade, que, a gente... que cabe. Sim. Assim, ao vivo, não caberia conversa. Agora, se alguém falar assim, eu discordo, eu acho que tá errado. De onde vem isso? Eu vou perguntar. Eu realmente, assim, eu não preciso estar certa. Sim. Porque não é, lembra, não é sobre certo ou errado, é sobre o que é importante para cada um. Sim. E aí eu vou conduzir. Semana passada, eu dei uma palestra no Dia Internacional da Mulher para homens. E abri para perguntas no final, só homens, tá? E houve uma fala onde uma das pessoas da plateia contava
a história dele, que ele veio do Nordeste, muito difícil, que ele era um morador de favela, e falou assim, ele falou rapidinho, mas ele falou assim, muitas dificuldades, e terminou falando, a minha vida, então, ele até falou, você me desculpa, mas a minha vida não foi mais fácil por eu ser homem. E ele queria que eu falasse, queria que eu falasse sobre aquilo. O que ele estava querendo dizer? Eu ali falei sobre as dificuldades de ser mulher nesse mundo. Quando ele terminou, ele falou, minha vida não foi mais fácil por eu ser homem, a primeira coisa, eu validei a dor dele. Sim. Eu validei, né? Eu validei. A gente não tinha feito, tinha feito um recorte de gênero na palestra, mas não tinha recorte de raça que impacta, recorte de classe social que impacta, tá? Então, primeiro eu validei, eu reconheci e eu falei para ele, a sua dor não exclui a dor das mulheres. E também, talvez ele deixou de considerar que isso tudo que ele viveu, se ele, apesar disso, além disso tudo, ainda fosse mulher, seria mais complicado ainda. É isso. Mas eu acolho, Bruno. Se não passar de um limite, eu acolho, escuto. Porque imagina, se eu tenho uma plateia, você fala alguma coisa e eu penso assim, isso não é importante, eu não quero que ele fale. Se eu descartar você, toda a plateia vai perceber. Vai contra. Sim. Eu preciso validar, não significa que eu estou concordando, mas a sua voz é importante. Sim, é assim que eu faço. Legal. Nunca entrar em conflito, né? Nunca tentar debater, Não entra. tentar ir de frente, bater de frente. E se a pessoa começar a estender a fala, eu tenho que cuidar de outras tantas, né? Sim. Eu valido e eu falo assim, a gente tem um tempo específico aqui, a sua voz é importante, mas a gente pode aprofundar depois, tudo bem? Porque eu preciso ouvir outras pessoas. Legal. Eu conduzo assim. Chamar pro regulamento, né? Jogar com o É um regulamento respeito às outras. a regra social ali, né? É. O regulamento Não, é esse. perfeito. Perfeito. É porque muitas vezes a gente acha que precisa responder ali na hora, né? E não precisa, né? Não precisa. Isso acontece em palestras, em treinamentos, e mesmo se quem está nos escutando não é palestrante, isso pode acontecer em reunião. Alguém pergunta, você está apresentando alguma coisa, a pessoa... Não, porque isso está errado, esse número não bate, isso aqui. E a pessoa pode ficar muito nervosa, porque ela está sendo exposta, está sendo questionada publicamente. Calma, tem alguma coisa ali por trás. A pessoa pode ter o dado errado, a pessoa pode estar querendo cuidar de algo que... Escuta. Vê de onde vem a fala. Se você não tiver a resposta na hora, fala assim... eu vou olhar isso mais profundamente, eu volto com você, eu vou te dar informação. Porque ou a pessoa quer enfrentar, ou ela quer fugir, ela se encolhe. Nenhuma coisa nem outra. Valida o que vem ali. Se encolher também é ruim, porque daí a pessoa vai crescer e vai querer pôr mais ainda pressão. E às vezes acontece, a pessoa fica nervosa, começa... Aí já era. Aí você perde, até para continuar é difícil, né? E é muito difícil também lidar com essa coisa de que bate com o que a gente falei um pouco no início, dessa coisa das pessoas buscarem a validação o tempo todo, e as pessoas estão falando muito de coisas que não têm o mínimo domínio. Sim. E enfrentam os especialistas mesmo. Isso é uma questão séria, assim, até quando a gente teve a questão da Covid, por exemplo, tinha gente na mídia, teve um cara que disse assim, mas morrem não sei quantas mil pessoas de engasgo. Sem o cara não é especialista, assim, é tido como uma certa uma autoridade de nada, não tem autoridade para falar sobre isso, e faz uma comparação que não faz o mínimo sentido, porque ninguém nunca pegou um engasgo do outro, né? Me transmitiu engasgo, você está engasgado, sai daqui de perto de mim. Isso não existe, né? Não é transmissível. Não é plausível. Mas acontece dessa pessoa que não tem a mínima base para questionar a autoridade de alguém que é profissional naquilo. E é difícil lidar com isso. Isso pode acontecer num evento, né? E aí, como chamar essa pessoa para um lugar de reflexão? Primeiro, valida. Valida não é o dado que ela trouxe. Valida aquilo ser importante para ela.
a Poxa, dor tô da vendo- pessoa, né? Tô vendo que esse ponto é importante pra você. Poxa, eu tô vendo que essa parte é uma coisa que te mobilizou, né? Só isso, quer dizer assim. Talvez seu tio tenha morrido de engasgo, eu entendo. Sim. E é uma coisa assim. É como se eu dissesse: eu te escutei. Eu escutei o que você falou. E aí, ou eu vou trazer alguns dados, ou eu vou trazer. Ou eu simplesmente, se eu posso dizer. Percebi que essa parte é importante. Assim, se a pessoa. Vamos pegar o exemplo do engasgo. Como é que eu vou debater? O exemplo do engasgo. Que não tem nada. Tô vendo. Percebi que você teve essa experiência. Né? Baseado. Tá falando de experiência? Não. Obrigada por trazer, obrigada por compartilhar. Próximo. Como é que. Não como é entrar que, no conflito, mas também não como é tirar que a eu- validação da pessoa. Como é que eu vou debater se alguém dizer. Nesse caso, dizendo que Sim, alguém sim. morreu mais gente de engasgo. Sim, quando é só uma estupidez aleatória mesmo, né? Que não tem, eu tô Vou mostrar que eu escutei. muito expressivo. Ele dá, obrigada por compartilhar. Tem mais alguma pergunta, gente? Alguém? Ótimo, eu gostei dessa solução. Não, o Maurício já tá ali, já. Maurício, nossa, Já foi veio rápido. aqui Gente, a hora voa. muito, É, muito rápido. É muito bom o gesto que ele faz aqui assim, ó. Cortar. Mas a gente não sabe se é o tempo ou o pescoço Não, da gente. Havia. Antes da gente encerrar, Tá. a gente tem mais alguns assuntos a abordar aqui, mas assim, a gente falou muito ali do palestrante em cima do palco, Tá. né, trazendo toda essa questão com o público e tudo mais. Mas o palestrante também tem um momento fora do palco, né? Sim. Tem tudo, ele precisa saber lidar com tudo isso também. E tem palestrante que não gosta muito de lidar com o público fora do palco. Isso é importante, não é? O palestrante precisa saber lidar com o público, ele precisa ter esse momento fora do palco também, e ele precisa saber que ele está exposto, né? Porque Sim. talvez a pessoa não tenha coragem de levantar a mão e fazer essa pergunta ali no meio, mas nos bastidores ele pode ser que ele venha também. Ah, eu fiz a pergunta e você desviou o foco e você não falou tal. Naquele momento, ele tem que responder depois do palco, porque né, ele desceu do palco, no palco eu não quis responder, eu consegui ali fazer outra pergunta, mudar o foco, mas depois do palco o cara veio atrás de mim. E aí, eu preciso responder? O que eu preciso fazer? Tá. Eu acho que ninguém tem que nada. Tem que Tudo nada. é escolha. Você pode escolher responder. Sim. Porque eu acho que é um cuidado com seu público. Uma apresentação, ela não uma palestra, né? Ela começa muito antes de começar Sim. e ela termina muito depois de terminar. Porque as pessoas estão criando percepções sobre você o tempo inteiro. Se você é solícito, se você é profissional, até porque aprendi com Denis Pena que o palestrante é diferente de um professor no sentido de que o professor tá ali, ele dá aula. O palestrante, às vezes, ele é o dono do negócio dele. O negócio dele é ele. Você faz a parte comercial, a parte de contato, a parte de relações públicas, a parte de construção de conteúdo. Então, o modo como você se relaciona com qualquer pessoa pode impactar no seu negócio, que é a palestra. Tá? Então, vamos lá. A pessoa veio depois e... eu queria voltar naquele assunto, queria continuar naquele assunto... Aí talvez, particularmente, eu queira escolher dar atenção, falar um pouco mais. Ou talvez eu não queira. Como é que eu vou dizer que pronto, não, você tem que escutar? É uma escolha. Eu, em geral, escuto. Eu nunca passei por uma situação extrema de uma abordagem... Enfim, nunca tive uma situação extrema. Então, deu pra... Sim. lidar. É difícil quando a gente realmente não passa, mas isso abre o... Não significa que não vai acontecer com o palestrante, né? Pode ser que aconteça, mas... qual que é a melhor solução, né? Melhor solução, poxa, eu vou colocar um segurança aí atrás de mim, aí eu vou andar e nunca mais vou falar com ninguém. Também não é uma solução, né? Eu não tenho tem essa, como a gente... eu não tenho essa resposta. É que eu veio vindo assim, eu falei, nossa, isso aqui eu acho que é um ponto... Nunca vi acontecendo também. Tá. Também nunca vi acontecendo, mas me veio... Será que se acontecer? E se acontecer? A gente precisa já começar a pensar nisso, né? O dia que a gente estiver com
milhares de seguidores. Um monte de hater. Eu não lembro quem que falou. Você só começa a se tornar famoso de verdade quando você começa a ter hater. Então já tô famoso. Patrícia já tá famosa também, ó. Já teve hater. Não é? O Alisson também já tem hater. Nossa, ultimamente tenho bastante. Família não conta, tá? Hã? Família não conta. Não. Ex não vale. Ex não Ex vale. também não vale. Ex não conta. Isso aí eu também tenho hater. Nesse ponto aí. Gente, tá muito bom o papo. Eu queria continuar porque realmente a gente começa a ter esse conhecimento, a gente começa, dá vontade de continuar. Mas antes da gente terminar, eu preciso agradecer aos patrocinadores desse podcast. Eu preciso falar deles, que eles são as pessoas que fazem esse podcast acontecer. Então, queria agradecer muito o pessoal da Mais Leads Palestras, que são responsáveis pela multiplicação e gestão de redes sociais de vários palestrantes nossos aqui da Apollo. Então, você palestrante que quer melhorar a sua rede social, que você quer melhorar a sua posição dentro das redes sociais, mostrar o seu conteúdo, mostrar tudo o que você faz, converse com o pessoal da Mais Leads. Eles são responsáveis por fazer essa gestão da sua rede social, além de pegar o seu conteúdo, que a gente já cria bastante conteúdo como palestrante, né? Mas a gente precisa usar esse conteúdo também. Então, eles multiplicam. Eles fazem posts, eles vão fazer vários materiais em cima disso e colocar tudo lá programado para o seu Instagram fazer automaticamente, porque a gente sabe que essa parte também é difícil. Sim, a gente precisa de uma equipe. Demanda tempo, né? Demanda tempo e tudo mais. Tem tudo a ver com a conversa, né? Porque é uma estratégia de comunicação. Com precisa certeza. ser muito assertiva, né? Sim. Eles precisam também entender disso tudo. E aí eles já fazem tudo isso. Conversem também, pessoal da Mais Leads, converse com a Patrícia para eles melhorarem também a comunicação dos nossos posts e publicações. Aí, ó, vamos fazer um cross. Não é? E também agradecer o pessoal da Sumauma. Ela que é a agência responsável por criação das nossas landing pages e também de dos anúncios e propagandas e ads que a gente faz no Google e de todos vários palestrantes que já estão com eles. Eles são especialistas, estão se especializando cada vez mais nessa parte de palestras, porque a gente sabe que o mercado é diferente. O nosso mercado de palestras não funciona como um mercado comum. Então a gente precisa de uma agência especializada. Então eles estão cada dia mais e mais aprendendo a lidar com o mercado de palestras. Então, pessoal, usem aí a expertise e a experiência da Sumauma para poder fazer os seus anúncios e criar a sua landing page também, se você ainda não tem, viu, palestrante? Se você não tem, é importantíssimo. Dados os recados, vamos encerrar aqui o nosso papo. Foi muito bom a gente conversar, entender essa questão de comunicação, de conflito, dessa parte do que é conversas difíceis. Sim. E de como lida com elas. É muito bom e é interessante a gente ver esse ponto também do palestrante, como que ele pode lidar com isso. Sim. Muito obrigado. É muito bom ter você aqui com a gente. Agora, queria ouvir de você umas considerações finais. O que você tem a dizer? Bom, primeira coisa, eu queria agradecer esse papo. Foi muito legal. A gente vai... Os assuntos vão se misturando, né, com o mesmo tema. Eu gosto muito de falar disso. Espero que tenha sido útil para quem está escutando a gente. Não precisa ser tão difícil a gente se comunicar com os outros, nem dar palestras, né? Tem alguns caminhos que a gente pode tomar. Eu acho que é isso. Quem quiser me encontrar, Patrícia_Capeluto no Instagram, patriciacapeluto.com.br, o site. E estou à disposição de vocês. Obrigada, gente. Landing page, tá vendo, gente? Página da internet para poder procurar e encontrar ela com todo o seu conteúdo e com tudo que ela entrega, além desse podcast maravilhoso que foi entregue aqui. Muito obrigado. E Alisson, como que as pessoas te encontram nas redes sociais? Me encontram nas redes sociais se for só conteúdo de comédia, quer me contratar como ator, me ver cozinhando em casa, o Alisson Castro, e para os eventos corporativos, MC Alisson Castro. Muito bom. Gente, muito obrigado. E você que ficou com a gente até aqui, ao final desse podcast, não se esquece, compartilha, curte e deixa o seu comentário aí. Manda as suas perguntas. O que é para você uma comunicação difícil que você precisa lidar? Deixa aqui o seu comentário para a gente poder te ajudar. A gente pede para a Patrícia responder lá. Eu respondo. Muito obrigado, gente. Até a próxima.